Quem é que aponta esse problema? Piscicultores de Nova Jaguaribara, né? E fazem demanda à COGE. O local Nova Jaguaribara, situação, os piscicultores continuam tentando, junto ao governo do estado, o ressarcimento dos prejuízos que dizem ter sofrido e afirmam que pretendem judicializar o conflito. Aí um outro conflito ou problema é a perenização do rio Jaguaribe até a comunidade de Sucurujuba, em Quixeré. A COGE perenizou o rio Jaguaribe até a altura da comunidade de Surucujuba, obstruindo a passagem de água naquele trecho, excluídas desta medida de abastecimento hídrico populares e movimentos sociais do município de Russas, que removeram a obstrução, levando água até as suas comunidades. É, a maior parte desses conflitos mencionados, né, corresponde ao período de 2012 e 2019, né, que foi uma estiagem longa, né? Os envolvidos moradores de comunidades rurais do município de Russas e irrigantes, sociedade civil, COGE, e aí, né, o lugar, a comunidade de Sucurujuba, município de Quexeré. Aí, situação, as temporadas de chuva de 2020 amenizaram a escassez de água no município de Russas. Ainda nas bacias do Médio e Baixo Jaguaribe, o barramento drenando água até uma fazenda privada para o abastecimento de viveiros de camarão, né? Isso aconteceu em Jaguaribe, teve muita repercussão, inclusive com matérias na imprensa. O barramento construído por um ex-prefeito de Jaguaribe para beneficiar seu negócio de cassinicultura veio comprometer o abastecimento do município de Jaguaretama, né? Aí o envolvido, um político cassinicultor, sociedade civil e poder público de Jaguaretama. Aqui, assim, né? Quase todos, né? Os envolvidos, eles citam a COGE, só que aqui não é o nosso ponto de vista, né? De pesquisador, que a COGE atua mediando o conflito e não participando, né? Mas como as reivindicações que eles vão fazer à COGE, aí eles apontam a COGE como participante, né? O local Jaguaribe, depois de algumas tentativas não exitosas de negociação e acordo para a remoção do barramento, a COGE, acompanhada da Polícia Militar, removeu a obra ilegal. Na ocasião, o político tentou agredir fisicamente os policiais e teve de ser imobilizado. Na bacia do Banabuiú, né, um dos conflitos, dos problemas apresentados, né, o proprietário da terra onde foi construído o açude Pirabibu impedia a população de utilizar a água desse reservatório construído com recursos públicos. O motivo, né, do conflito é o risco de interferir no abastecimento de toda uma sede municipal. As partes envolvidas o proprietário da terra onde foi construído o açude Pirabibu e a população de Quixeramobim, municípios vizinhos, o local Quixeramobim, situação atual. Com a ajuda da polícia, a COGE conseguiu resolver e restituir à população o acesso à água do reservatório. E aí, um outro conflito dessa bacia, né, é a liberação da água do açude de Pedra Branca, em Quixadá, para o município de Quixeramobim, né? O motivo, receava-se novos anos de seca e que a liberação comprometesse o espelho d'água importante para os piscicultores, né? Aí envolvidos, população em geral, piscicultores do município de Quixadá, irrigantes de Quixeramobim. Isso ocorreu em Quixadá, aí as chuvas dos últimos anos também, né, abasteceu os municípios da bacia e amenizou os conflitos. Também nessa bacia tem barramentos ilegais feitos por irrigantes que desviam a água para suas terras. Tais barramentos costumam prejudicar comunidades inteiras dessa bacia, cujas localizações estão mais próximas das jusantes dos rios. Os envolvidos irrigantes, fazendeiros, comunidades que precisam de água para o consumo humano.
E essa modalidade de conflito ocorre de modo difuso na bacia do Banabuiú. A Cogedes faz o barramento e, quando os fazendeiros reagem, a polícia é acionada. Um outro problema apontado é a assimetria de poder entre municípios da bacia, que tem a adutora, e outros que precisam recorrer a carros-pipas. Os municípios que precisam recorrer a carro-pipas se queixam de ser preteridos pelo governo. Municípios preferidos e preteridos pelo governo estadual na bacia do Banabuiú seriam os envolvidos nesse conflito. O local, a bacia do Manabuiú, difuso, os 3 municípios que possuem adutoras que não possuem adutoras continuam a recorrer a carros-pipas durante os períodos de estiagem. Na bacia metropolitana, os usuários da parte mais alta da serra não querem liberar a água para municípios localizados mais abaixo. O motivo: haveria barramentos ilegais que absorvem a água antes que chegue às populações existentes na parte de baixo, né? Aí os envolvidos: população de Redenção, irrigantes dos municípios localizados nos municípios abaixo da serra, e o principal local onde ocorre é Redenção. Nos anos de temporada de chuva, esse conflito aqui também arrefece. Também tem um conflito de interesse relacionado à disputa pela água a Carape do Meio. Durante a reunião da alocação, a COGÉ teria omitido, né, isso são falas, que a água disponível no reservatório seria enviada para Maranguape. Participantes do Comitê da Bacia Metropolitana são os envolvidos, o município é Aracoiaba. A água não foi mais enviada a Maranguape, a situação atual. Também tem disputa pela água do Açude Gavião. Durante a reunião de alocação, a COGÉ, eles mencionam que teria omitido que a água disponível no reservatório seria enviada para Fortaleza. E aí os envolvidos, participantes do Comitê da Bacia Metropolitana, os locais Pacatuba e Taitinga. O CBH conseguiu impedir o envio de água para Fortaleza. Esse é um tipo de conflito que nos surpreende, porque não é só as bacias do Baixo e Médio Jaguaribe que protesta com o envio de água para a capital. Dentro da própria bacia metropolitana, há municípios que também protestam e não querem mandar água para Fortaleza. Em resumo, ninguém quer mandar água para Fortaleza. É, Principais conflitos, né, com Bacia, Sertões de Crateús e Serra da Ibiapaba, né? Um dos conflitos: poluição do açude Flor do Campo por uma empresa de mineração instalada em suas vizinhanças. Motiva a poluição da água do açude Flor do Campo, gerou mortes e adoecimentos, partes envolvidas, população de Novo Oriente, municípios vizinhos, né? SEMAS mediou, participou dessa situação, Prefeitura Municipal, a localização Novo Oriente. Situação atual: a água continua poluída, acredita-se que a renovação da água do reservatório produzida pelas chuvas amenizará os efeitos da poluição causada pela mineradora. Nessa bacia, né, também tem a disputa pela água do açude Flor do Campo. Habitantes da localidade de Carnaubal quer a liberação da água, mas a população de Novo Oriente é contra, alegando que metade da água seria evaporada até chegar a Carnaubal. Os envolvidos: população de Carnaubal, Crateús, movimentos sociais, igreja e versus população do Novo Oriente, né? O local, o açude Flor do Campo, localizado em Novo Oriente. A situação: a água foi liberada, tendo resultado em vasto desperdício, o que levou irrigantes e movimentos sociais de Novo Oriente a se mobilizar e exigir do governo do estado a construção de canais. Aí eu não sei, assim, quanto tempo, se ainda daria tempo falar de algumas conclusões com base nas entrevistas, né? Com base nos dados e resultados dessa pesquisa multissituada, baseadas em metodologias qualitativas, eu encerro, porque eu acho que já teve. Em metodologias qualitativas e quantitativas, concluímos que a tecnologia social da alocação negociada da água funciona bem, é legítima e predominantemente bem avaliada entre seus participantes. Elaborada e implementada
pela COGE durante os anos 1990, conforme expusemos, esse dispositivo de participação social e gestão de recursos hídricos tem experimentado mudanças e aperfeiçoamentos em seu processo, demonstrando resiliência e capacidade de adaptação às especificidades geográficas, dinâmicas e modos operantes das gerências regionais da COGE, cujas características e demandas são as mais diversas, efetuadas por diferentes modalidades de usuário de água. Diante das variadas configurações sobre as quais se apresentam os conflitos e disputas relacionadas aos recursos hídricos, a alocação negociada de água tem demonstrado capacidade de equacionar desafio, administrar conflitos, amenizar problemas complexos e inusitados de natureza política, hidrológica, técnica e operacional ao longo de quase 3 décadas. Os entrevistados, participantes dos comitês de bacia, embora tenham apresentado críticas e sugestões de aperfeiçoamento aos modos como a alocação é realizada, nos seus respectivos comitês, em sua maior parte, reconhecem que a tecnologia social da alocação negociada da água é uma conquista relevante para toda a sociedade cearense, sobretudo para os usuários de água de baixa renda e residentes no interior dos estados. Alguns entrevistados ressaltaram que os modos de distribuição e regulação do uso dos recursos hídricos procedidas nos CBHs têm sido substancial para atravessar os anos e sucessões de anos de estiagem nas últimas décadas, sem que os mais pobres, moradores de regiões de maior escassez, tenham vivenciado flagelo social, nem a irrigação ou a indústria tenham entrado em colapso ou interrompido totalmente a produção por falta de água. A análise técnica da capacidade dos reservatórios, as argumentações e disputas que têm lugar nas reuniões de alocação, permite que os interesses da maior parte dos integrantes do comitê sejam contemplados, mesmo nas conjunturas hídricas mais adversas. A tentativa de atender à maior qualidade de demanda dos participantes e a regulação tem permitido que quantidades limitadas de água tenham maior aproveitamento e rendimento, né? E os funcionários da COGE entrevistados também afirmaram que a dinâmica dos comitês, a participação e representação de variadas modalidades de usuários de água, de agentes da sociedade civil e do poder público, tem efeito positivo sobre suas atividades, não só pelo respaldo político na gestão das vazões disponíveis nos reservatórios, mas também pelas trocas e complementações de saberes que a efetiva participação social na gestão da água possibilita. Eu vou resumir, né, as outras observações que a gente teve a partir das entrevistas, destacando o importante trabalho de formação de recursos humanos que participar dos comitês envolve. E é interessante que o governo, né, chama a população para participar do CBH daquela região, mas eles, portanto, né, pela participação da votação, dos cenários, eles acabam desenvolvendo conhecimento e nas entrevistas dão sugestões gerais sobre a política hídrica, né, de como melhorar o sistema. Então, é muito interessante que, mesmo participando da alocação da sua região, eles acabam desenvolvendo conhecimento técnico sobre toda a gestão hídrica do Estado. E assim, não sei se problemas ou, né, uma ambiguidade em relação aos novos rumos é que os CBHs, né, estão ficando progressivamente os participantes mais conhecedores, né, da problemática hídrica, e os comitês estão tendendo a se tornar muito independentes, só que desde a sua institucionalização eles se desenvolvem sob a tutela da COGE, e aí fica uma pergunta para os próximos anos, porque tem comitê querendo ter carro, embora a sede da COGE forneça o carro, assim, né, a sede local, para eles fazerem as viagens, mas eles querem ter carro, sede, né, e tudo mais. Então, assim, vai ser interessante observar quais as implicações disso no futuro. Um dos problemas, assim, né, no funcionamento da alocação que eles colocaram seria as fragilidades na fiscalização, que quando a gente entrevista funcionários da COGE, naquela época, eles falavam que era porque não tinha uma quantidade de funcionários que pudesse fazer essa fiscalização como os usuários reivindicam, né?
Então, seria isso, e uma outra meta que eles colocam seria uma divulgação maior dos comitês. Eles alegam que a população, não só de Fortaleza, mas do interior, desperdiça água porque não tem um conhecimento adequado dos comitês. Obrigado, peço desculpa por ter me estendido, mas é porque tinha muito dado. Obrigada, professora Jânia, e também obrigada, professora Irles e professora Sandra. Devido ao adiantado da hora, a gente não vai abrir para perguntas. Então, eu peço que todas as pessoas que tiveram as suas indagações, que guardem para o dia de amanhã. A última parte desse seminário será meio que uma oficina, né, de discussões mesmo. Foi pensado dessa forma. Então, eu peço que todas as indagações que a gente tinha aqui, a gente guarde para amanhã, para o segundo momento, que é a tarde de amanhã, né? E, no mais, agradecer a todos aqui pela paciência. Eu sei que está todo mundo com fome, eu também estou. Mas, assim, a gente volta às 2 horas, não é isso, professor? E até lá. Eu espero que está sendo, espero que, aliás, acho que está sendo bem rico esse momento. Obrigada a todos.